Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo esteja na mais perfeita ordem. Como venho dizendo, acredito ser interessante, pessoal, esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que este programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal, o www.revistabemmais.com.br e lerem a revista na íntegra em seu formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura ou acessem no portal e descubra lá o ponto de distribuição mais próximo a você. Hoje, o nosso bate-papo, ele vai abordar um tema que nós tratamos normalmente na seção empreendedorismo, onde sempre procuramos dar, através do Sebrae, dicas para quem pensa em empreender ou já é um empreendedor, pois sabemos que se tornar um micro ou pequeno empresário requer alguns conhecimentos básicos para não ter futuramente a frustração de não ter dado certo. E sabemos que ninguém entra em um investimento para não dar certo. Por isso é fundamental, pessoal, entendermos as reais necessidades para alcançarmos o sucesso. E nada melhor do que um profissional da área para nos esclarecer todo esse processo. Sendo assim, hoje eu estou com Patrícia Silva Alves. Ela é analista de negócios do Sebrae de Osasco, é pós-graduada em consultoria de marketing empresarial. Só me resta dizer, Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Vandercília. É um prazer, em nome da nossa casa, Sebrae São Paulo, especificamente Escritório Regional Osasco. A gente só tem a agradecer estar presente, poder repassar para o seu público, para o seu telespectador, para o meu micro e pequeno empresário, o meu futuro micro e pequeno empresário, um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de cultura empreendedora. Que bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer, eu não sei se muitos de nós, detectamos essa característica ou às vezes a gente nem tem nada para ser um e acha que pode ser. Então, a minha primeira pergunta é, Patrícia, o que significa ser um empreendedor? Primeiro eu vou dizer para você e para o teu telespectador o que é ser empreendedor. Empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir, gerir um negócio e gerar resultados positivos. Digo para você que todos nós temos perfis empreendedores. Todos nós temos um perfil empreendedor. Basta trabalharmos. E não é fácil ser empreendedor hoje em dia, principalmente para o meu micro e pequeno empresário. Tá, e aí você citou aí que todos nós temos o perfil de empreendedor. Sim, você pode citar algumas características? Claro. Ao mesmo tempo que eu te digo que todos nós temos o perfil empreendedor, temos vários pontos, são vários. Eu poderia aqui limitar horas pontos empreendedores, eu só vou te citar alguns. Estabelecer metas. É muito importante o meu micro e pequeno empresário, o meu futuro micro e pequeno empresário, ele ter a consciência que ele precisa planejar. Ele precisa estabelecer a meta no sentido, com que eu vou trabalhar? De que forma? Quando? Por quê? Onde? Com quem? Quem é meu público? Ou seja, tudo tem uma base de planejamento, uma estrutura. Começar o seu negócio não é formalizar uma empresa, que é o que eu tenho muito com o meu micro e pequeno empresário. Eu preciso abrir meu negócio, então eu vou formalizar. Patrícia, como é que eu vou abrir essa empresa? Calma, é assim que eu falo para ele. Calma, primeiro, o que é a sua empresa? O que você quer que ela seja? De que forma? Vamos brifar essa empresa. Depois disso, vamos conhecer o teu cliente. Quem é teu cliente? Ele é consumidor do teu produto, do teu serviço? De que forma? De quanto em quanto tempo? Quanto ele pode pagar? O que ele está buscando? Vamos analisar, vamos montar um belo plano de negócios. Ou seja, no plano de negócios, vamos elaborar o que realmente vai ser atuado dentro da empresa, como vai ser essa atuação, para verificarmos uma boa viabilidade da abertura do meu negócio. Então, estabelecer meta é um ponto. Buscar informações é outro. Por muitas vezes, eu tenho muito micro e pequeno empresário
que ele vai trabalhar com muito orgulho, ele começa no quintal da sua casa, e eu sempre digo nos meus eventos, nas minhas palestras, na minha oficina, com muito orgulho, quando ele fala, eu tenho um negocinho pequeno, eu falo, não é negocinho pequeno, você tem o seu negócio, que você, dali sai o seu sustento, dali sai a empregabilidade de renda, e dali você vai crescer e cada vez mais vai melhorar. Mas é importante ele buscar informações, é importante ele sair daquele habitat, daquele mundinho e saber o que existe no mercado, não só no segmento dele, mas no mercado em geral. Um outro ponto muito importante é o planejamento e monitoramento sistemático desse negócio. Ou seja, dentro do meu planejamento não é só eu vou colocar isso, aquilo outro. Eu preciso monitorar. Ou seja, está andando da forma certa. Existe uma coisa muito importante que eu sempre digo para eles, disciplina. A disciplina é fundamental. Nesse caso, o empreendedor ele tem que ser disciplinado com ele mesmo a primeiro momento. Um outro ponto é buscar oportunidade e ter iniciativa. A gente às vezes vem de uma cultura onde a gente é um pouco medroso, né? E a gente fala assim, as pessoas às vezes falam assim para mim, Patrícia, eu tenho um sonho de abrir uma casa de panqueca. Mas, eu não sei, meu pai falou que eu estudei, mas você vai trabalhar com panqueca? Quando eu digo para ele ter iniciativa, sim, vou trabalhar com panqueca. E como até um engenheiro pode trabalhar com panqueca com muito orgulho e ter a maior franquia do país, como eu conheço uma como Case. Exato. Bom, eu imagino que você deva ter uma lista um pouquinho grande sobre características, né? Infelizmente, então, eu vou interromper. Nós vamos chamar o nosso break, tá? O nosso intervalo. Na volta, a gente retoma aí com a continuidade das características do bom empreendedor. Ok? Pessoal, voltamos já já. Um minutinho só. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a Patrícia, que é analista de negócios do Sebrae. E no último bloco ela finalizou falando sobre características. Como eu brinquei que devem ser muitas, então ela vai repassar todas que você já citou e, por favor, retome. É só para ajudar aí quem pegou o programa já iniciado. Vou retomar o seu telespectador, que as características que a gente comentou, a primeira é estabelecer metas, fundamental. Busca de informações, planejamento e monitoramento sistemático, busca de oportunidade e ter iniciativa. Ok. Acabou aí ou ainda tem mais? Ainda temos mais um pouco. Vamos continuar? Vamos lá. Um outro ponto muito importante, persistência. Esse é um ponto onde nos nossos eventos eu gosto de deixar bem marcado, porque não é no primeiro tombo, na primeira dificuldade que vamos desistir. Por vezes o meu empreendedor, todo empreendedor, todo e qualquer empreendedor teve ou vai ter dificuldades. Isso é natural. Mas por falta de histórico, por falta de companheirismo de outro, e de não conhecer realmente o mercado como anda, Patrícia, investi, não deu certo, eu não estou conseguindo ter persistência. Vamos ter persistência, é fundamental. Um outro ponto muito importante é comprometimento. Isso eu digo para o meu empreendedor que ele conquista muito seu cliente. Aquela história que a gente vai consertar o liquidificador, né? Chega lá e fala para ele, seu Antônio, quando está pronto, que eu preciso urgente. Minha filha, venha sexta-feira que vem que está pronto. Você chega lá sexta-feira que vem, é só na outra semana. Agora, quando você quer encantar o seu cliente, você vai marcar com ele sexta-feira que vem. Mas com certeza na quarta-feira você já está ligando. Senhor, seu liquidificador já está pronto. Nossa, mas já está pronto, que alegria. Então, o comprometimento é primeiramente com ele como empreendedor. Depois com o seu cliente, com a sua equipe, com a sua estrutura empresarial. Esse é um outro ponto. Um outro ponto é correr riscos calculados. Ser empreendedor é um risco. A gente às vezes vem um pouquinho de uma cultura empregatícia, um pouco enraizado. Sim. E a gente ganha o salário, é o salário, tem o benefício, tem a carteira assinada é tudo. A carteira assinada tem tudo. E como empreendedor? Eu não tenho isso. E até os meus riscos dá muito medo, mas sem dúvida nenhuma eles têm que ser extremamente calculados. E para qualquer risco ser calculado, eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho, o que é minha empresa, como é o meu planejamento, como é minha estrutura em gestão. Só assim eu tenho condições de analisar. Um outro ponto também, exigência na sua qualidade e eficiência. Cada dia melhor.
eu sempre digo para o meu empreendedor, o empreendedor que abre o seu negócio por paixão, e ele ama o que ele faz, ele tem muito caminho. Porque é automático ele cada vez querer oferecer melhor qualidade, melhor eficiência, oferecer o melhor que ele tem na casa dele, para o seu cliente retornar. Um outro ponto é a rede de contatos. Ele precisa sair um pouquinho daquele habitat e abrir esse leque, pulverizar. Eu preciso saber o que existe em minha volta. Porque por muitas vezes ele pode ter parceiros que ele nem imagina. E o parceiro vice-versa. Uma outra situação também é a independência e a autoconfiança, que está um pouco ligado com a persistência, o comprometimento, mas a independência e a autoconfiança. Não, eu sei onde eu estou pisando, eu confio em mim, eu acredito em mim. O empreendedor tem que acreditar nele. Claro. Então, a gente tem inúmeros pontos aí para detalhar, mas vou nos principais. Tá, então eu acho que a minha terceira pergunta é assim, o que ele precisa ser o saber? Você citou tantas que basicamente matou a minha pergunta. Então, de todas essas características que você citou, o empreendedor, ele necessariamente tem que ter absolutamente todas elas, ou tem aí uma, duas que... Não, Vandercy, ninguém é perfeito. Lógico que não. Como eu te disse no início da entrevista, cada um de nós, às vezes a gente nem imagina. Sim. Né? Sabe aquele vendedor que trabalhava em vendas, de repente ficou disponível no mercado, tive que abrir minha empresa e, nossa, estou vendendo tão bem para mim mesmo, para o meu negócio. É lógico, cada um de nós temos alguns pontos fortes e outros pontos fracos. Tá. Vamos ter que trabalhar esses pontos fracos. E isso é importante cada um começar a se autoanalisar. Quais são meus pontos fracos? Né? E sem dúvida nenhuma se aperfeiçoar. E o Sebrae está aí para isso. A minha casa Sebrae é mais que uma biblioteca em cultura empreendedora. Eu sou suspeita em falar porque eu sou uma apaixonada. Né, até porque vocês são focados nos empresários. O nosso foco é o micro e o pequeno empresário. Pequeno. E tudo ali que vocês construíram ao longo de todos esses anos são com cases verdadeiros. Sem dúvida. Não é? Cada então, vírgula não são suposições, não são estudos não. de laboratório. Não. É o dia a dia de fato. É o dia a dia de fato. Perfeito. Agora, veja só. Normalmente, principalmente o pequeno empresário, ele tem uma tendência a montar a sua empresa contando assim, bom, se eu não der conta, o meu irmão me ajuda, minha mãe ajuda, e isso acaba tendo todo um contexto de empresa familiar. Então, dentro da empresa familiar, dá para esperar toda essa série de pré-requisitos? Pois principalmente hoje o meu empreendedor individual, onde ele está nascendo no mercado, e ele nasce um pouco assustado com o que eu vou fazer. E aí eu sou sozinho, mas aí eu tenho meu filho, até o pequeno empresário, eu sou sozinho, mas não dá para contratar. Então eu tenho minha sobrinha, eu tenho minha esposa, eu tenho o meu neto, não importa, é família. É muito delicado dizer isso, mas eu sempre brinco nos meus eventos. A mão empreendedora é uma, a mão pessoal é outra. Primeiro passo, separar a casa. Vai dar muito certo. Porque uma empresa familiar é muito delicada, ao mesmo tempo, ela é muito frutífera, se souber trabalhar. Se souber trabalhar de que forma? Quando eu falo, a mão empresarial é uma e a pessoal é outra, de fato. Aonde dentro da empresa, planejamento estrutural, a família vai fazer parte, mas a família é a família em casa. Dentro da empresa, a família é a equipe estruturada na gestão empresarial. Entendi. Na constituição, né, dessa empresa, a empresa, quando ela é constituída, você estabelece percentuais de participação, em decisão, enfim, aquela coisa toda, né? Como é que isso funciona na gestão empresarial para a questão familiar? Pois é, o que eu tenho aí como história, como case, né? O que acontece? O que acontece numa empresa, por muitas vezes microempresário familiar, vamos constituir empresa? Vamos, então eu tenho você, eu tenho meu primo, eu tenho meu sobrinho. E vamos que vamos, então um vai lavar, outro vai passar, outro vai cozinhar, mas um vai atender o balcão, o outro vai cuidar da área administrativa, outro da área financeira.
aparentemente parece prático, mas na verdade às vezes não ocorre isso. E por muitas vezes a maior quebra de uma empresa familiar são os atritos interpessoais. São os atritos que são trazidos de casa para a empresa. E é isso que complica. Tá, então eu vou pedir licença, vou te interromper de novo. Pois não. Vou chamar o nosso intervalo. Na volta, você fala um pouquinho sobre essa pequena complicação aí. Com prazer. Tá bom? Pessoal, já já estamos de volta. Um minutinho só. Pessoal, estamos de volta. Eu estou com a Patrícia, analista de negócios do Sebrae. Nós estamos falando sobre empresas familiares, né? E o que ficou no ar foram as dificuldades, né, para o microempresário familiar. Sim. Então, por favor, Patrícia, esclarece isso para a gente. Retomando um dos pontos complicados, é a família, no bom sentido, porque aquela mãozinha que eu falei, a mão empreendedora e a mão pessoal, por muitas vezes entram em conflito. E isso é um ponto de choque. E por muitas vezes a empresa tem muito a crescer, muito a alavancar, e eles acabam, né, abortando o negócio, vamos dizer assim, por dificuldades pessoais. Entendi. Toda empresa familiar registra os seus familiares? Nem todas. Nem todas. Todas elas conseguem fazer com que os seus familiares possuam funções específicas? Eu não vejo o meu familiar como funcionário. Eu vejo o meu familiar como familiar. Então, é difícil gerenciar atritos familiares. É complicado. Porque isso acaba vindo para dentro da empresa. É complicado e é natural, né? Mas é uma coisa para ser trabalhada, aperfeiçoada, planejada, e onde tem muito para dar certo. Temos vários cases que são sucesso. Bom, é difícil, mas não é impossível, de jeito nenhum. Patrícia, quais são os prós e os contras de uma empresa familiar? Os contras são vários, mas para encurtar um pouquinho, eu acho que eu já citei algum, mas os pontos positivos, sem dúvida nenhuma, talvez um conforto, uma confiabilidade, né, maior, em vários aspectos, um trabalho em conjunto, onde o empreendedor até se sente um pouquinho mais à vontade. Eu sempre digo nas minhas palestras e nas minhas oficinas que a empresa tem que ter uma saúde emocional. Ela tem que ter uma saúde emocional. Você tem que estar feliz dentro da tua empresa, independente dos teus problemas, que vão existir vários cotidianamente. Mas você tem que ter uma saúde, você e sua equipe. Através dessa saúde emocional, você leva ao teu cliente... Perfeito. Me fala uma coisa. Diga. Uma empresa familiar pode virar um case de sucesso? Sem dúvida, tenho vários. Escolhe um aí, bem sucesso eu tenho mesmo. Um aí de muitos anos atrás, na época eu ainda era do Capital Sul, do Escritório Regional Capital Sul, eu tive um empreendedor que, obrigatoriamente, ele começou como microempresário, ele não poderia ter 3, 4 funcionários, ele tinha 4 filhos. E aí ele empregou os filhos, ou seja, na verdade, vamos trabalhar todos juntos. E na consciência ele já conhecia o Sebrae, ele participava de muitos eventos, muitas palestras, muitas consultorias, e eu sempre orientava, o seu negócio tem que ser planejado. Os seus filhos são os filhos dentro de casa. Dentro da empresa, eles têm que ser realmente fazer o papel, cada um vai ter que ter sua função e tudo mais. Eu sei que para encurtar a história, ele aprendeu muito bem a lição, e chegou num ponto, aquela história, pai, estava doente, faltei, ou não dá para trabalhar hoje. E o outro, pai, aconteceu não sei o quê, senhor, desculpa aí. Mas filho, a produção tem que entregar para o cliente na data. Não, pai, não estou bem. Mas aí teve um dia que ele falou, você não está bem? Cadê seus atestados? Você foi ao médico? Eu sei, Vanessa, ele foi tão engraçado, é tão engraçado ele contando, e os meninos hoje são grandes empresários, porque eles até choram, porque o pai demitiu os 4. Porque como funcionários, realmente, aqui eu não sou o pai, aqui eu sou o patrão. Então, olha a postura que vocês estão tendo dentro da empresa, desde o cliente até a parte administrativa. Vou ter que demiti-los, e todos retornaram à empresa, sem dúvida nenhuma, com um perfil bem diferenciados. Todos participaram de palestras, eventos, um pouquinho de equipe motivada, e que ajudou demais. E hoje é uma grande empresa. Que bom, que bom. E... infelizmente não é só sucesso, né? Sim.
Me diga qual é o maior deslize assim, que pode levar a empresa familiar ao insucesso. São vários, como qualquer outra empresa, claro. A gente aqui podia abrir um leque de 2, 3 horas falando. Poderia pedir para sua produção. Sim, né? Voltaremos então a falar sobre isso. Sem dúvida. Mas eu acho que um dos pontos mais fortes é o relacionamento interpessoal nesse sentido da empresa familiar. Porque se não há um acordo em certas situações, a gente, poxa, é meu irmão, é minha esposa, é meu marido, é difícil negociar, é difícil, né? E para ele também, ele sente a vontade em alguns aspectos. Então, eu acho que o trato interpessoal, as dificuldades de relacionamento são muito fortes. Eu tenho uma demanda muito grande de clientes no escritório Osasco, onde ele me fala: Patrícia, eu tenho meu pai e a gente quer conversar. Ele fala: não, meu filho, você é meu filho, você não faz parte tanto da equipe assim. Ele faz. E ele quer negociar, ele quer mostrar um outro perfil e mostrar o quanto a empresa pode crescer, quem é o seu cliente. E o pai, às vezes, pode não, né? Então, esse atrito interpessoal é bem complicado. Mas não é só esse, são vários. Sim. E qual é o seu conselho para quem está inseguro, né, em investir em uma empresa familiar? Ai, monto ou não monto com a família? Ah, Vandecília, aí eu vou ser obrigada a falar da minha casa, Sebrae, sem dúvida nenhuma. Fique à vontade. Né? O meu microempresário, que o meu futuro microempresário, o meu microempresário atuante no mercado, meu pequeno empresário, esteja à disposição para comparecer no nosso escritório regional Osasco, na Rua Primitivo Vianco, 640, onde temos uma equipe maravilhosa à disposição para apoiá-los, direcioná-los, e isso é a Casa Sebrae, é trazer cultura empreendedora. A gente traz para o micro e pequeno empresário, que é o nosso carro-chefe hoje, empregabilidade, em renda, e o nosso objetivo é que cada vez ele esteja melhor e cada vez ele cresça mais. E a gente está lá à disposição. Entendi. Você acha que ainda cabe aqui alguma consideração final? Algo que você tenha deixado... Considerações finais, Vandecília, sem dúvida nenhuma, planejamento. Eu sempre digo para o meu micro e pequeno empresário, abrir empresa por abrir jamais. Quando eu digo abrir empresa por abrir, a maior preocupação dele, como eu vou formalizar minha empresa? Calma. Vamos primeiro planejar. Dentro de um planejamento, você conhece mais aonde você está pisando, quem é seu cliente, quais são as necessidades, o que você pode oferecer, até agregando algo mais que você nem imagina. Então, eu sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe de partida é um planejamento. E a empresa constituída, já há um bom tempo no mercado, com várias dificuldades, sem dúvida nenhuma, é gestão. A gestão, ela é como se fosse uma grande pizza aí. A gente tem marketing, a gente tem finanças, a gente tem vendas, a gente tem compras. Então, vamos trabalhar cada polo aí da empresa para poder trazer mais qualidade, um serviço melhor, aonde ele vai levar isso ao seu cliente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma dica boa. Bom, Patrícia, eu sempre termino o meu programa com uma sensação de frustração. Ah, com certeza. Porque quando começa a ficar bom o negócio, eu tenho que encerrar. Então, eu agradeço muito a sua presença. Nós que agradecemos. Já vou preparando o seu espírito, porque esse nosso encontro aqui só foi o primeiro de vários. Com todo prazer. Porque nós, na revista, temos a seção sustentabilidade. A Casa Sebrae, através do Mauro, já vem nos apoiando desde sempre. Então, a gente tem uma velha parceria, tá certo? E agora vamos tirar, então, só do papel. Vamos fazer a coisa virar aqui no formato comentado. Tá bom? Obrigada pela presença. Obrigada. E para vocês, queridos, eu agradeço mais uma vez o prestígio de vocês. Para vocês que gostaram da entrevista, pessoal, ou que pegaram o assunto já iniciado, vocês poderão ler essa entrevista na íntegra em nossa edição de novembro da revista Bem Mais Osasco. Para tanto, vocês deverão acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br e escolherem ler no formato online ou no campo última edição, ou ainda procurar o ponto de distribuição mais próximo de vocês e retirarem o exemplar gratuitamente. Muito bem, com isso chegamos ao final do programa de hoje e mais uma vez quero agradecer o prestígio
e também convidá-los para o próximo programa, onde conversaremos com Clydes Zwing. Ela é dançarina, quer dizer, não é exatamente dançarina, gente, não é bem isso, hein? Ela é professora de dança. Até lá, pessoal!